Você já se perguntou se está realmente entendendo as parábolas de Jesus? E se eu te disser que há lições escondidas ali que muitas vezes passam despercebidas? Hoje, vamos explorar 5 lições surpreendentes das parábolas de Jesus que você provavelmente nunca notou. Prepare-se para mergulhar mais fundo nas palavras do Mestre. Lição 1. A parábola do bom samaritano não é apenas sobre ajudar o próximo. Ela revela algo mais profundo. Jesus estava desafiando as barreiras sociais e culturais da época. Ele nos ensina que a verdadeira compaixão ultrapassa rótulos e preconceitos. E aí, você já parou para pensar em quem são os samaritanos nos dias de hoje em sua vida? Na época de Jesus, os judeus e os samaritanos tinham uma relação de inimizade. No entanto, foi o samaritano quem demonstrou misericórdia, enquanto aqueles que eram considerados religiosamente corretos passaram de largo. Isso nos desafia a reconsiderar quem estamos ignorando em nosso dia a dia. Estamos, às vezes, deixando de lado aqueles que mais precisam de ajuda porque nos baseamos em julgamentos superficiais. Na época de Jesus, os judeus e os samaritanos tinham uma relação de inimizade. No entanto, foi o samaritano quem demonstrou misericórdia, enquanto aqueles que eram considerados religiosamente corretos passaram de largo. Isso nos desafia a reconsiderar quem estamos ignorando em nosso dia a dia. Estamos, às vezes, deixando de lado aqueles que mais precisam de ajuda porque nos baseamos em julgamentos superficiais. A lição vai além da bondade momentânea. Ela nos convida a romper preconceitos enraizados e a agir em amor, independentemente das diferenças. Quantas vezes evitamos estender a mão para alguém que consideramos distante de nós em termos de cultura, religião ou estilo de vida? O bom samaritano nos lembra que o verdadeiro amor ao próximo exige que superemos nossas zonas de conforto. Além disso, a história nos desafia a sermos intencionais em nossa compaixão. Não basta apenas sentir pena, como os que passaram pelo homem ferido na estrada. O samaritano tomou ação. Ele interrompeu sua jornada, cuidou das feridas e garantiu que aquele homem recebesse o cuidado contínuo necessário. E nós? Estamos dispostos a sermos interrompidos, a cuidar de alguém de verdade. No final, essa parábola não é apenas uma história sobre ser bom com os outros. É uma lição radical sobre como devemos estar prontos a ultrapassar todas as barreiras, sejam sociais, culturais ou religiosas, para demonstrar o amor prático de Deus. Então, quem é o samaritano na sua vida que você tem ignorado? Lição 2. Na parábola do semeador, muita gente foca apenas no solo e nas sementes, mas o que muitas vezes passa despercebido é a incrível generosidade do semeador. Ele espalha sementes por todos os lugares, mesmo nos terrenos mais improváveis. A lição aqui: o amor e a graça de Deus são oferecidos a todos, mesmo àqueles que achamos que não merecem. Pense nisso. O semeador sabia que nem todas as sementes cresceriam, que algumas cairiam à beira do caminho, entre pedras ou espinhos. Mesmo assim, ele não hesitou em espalhá-las. Isso nos revela a abundância da graça de Deus, que não faz distinção de pessoas ou circunstâncias. Deus oferece sua palavra e seu amor a todos, independentemente do solo em que estamos no momento. A mensagem é clara: ninguém está fora do alcance da graça divina. E quantas vezes, em nossas próprias vidas, julgamos o solo das outras pessoas? Decidimos quem, em nossa opinião, está pronto para ouvir a palavra de Deus ou merecedor de nosso amor e compaixão. Mas Jesus nos ensina, através dessa parábola, que não devemos ser seletivos ao semear. Nosso papel é espalhar as sementes, sem reservas, confiando que Deus pode fazer algo crescer, mesmo nos terrenos mais inesperados. O semeador é um exemplo de confiança no poder da semente, ou seja, na palavra de Deus. Ele não condiciona a semeadura à qualidade do solo, mas confia que cada semente tem potencial. Essa generosidade em semear é um chamado para sermos generosos em compartilhar o amor e as boas novas, mesmo quando não vemos resultados imediatos. Quantas vezes desistimos de semear porque achamos que o solo não é fértil o suficiente? A parábola também nos desafia a refletir sobre o tipo de solo que somos. Será que estamos recebendo a semente com um coração aberto, disposto a deixar que ela crie raízes profundas?
Ou estamos como solos pedregosos, permitindo que as preocupações da vida abafem o crescimento da palavra? O semeador continua semeando, mas cabe a nós preparar o terreno de nosso coração para que a semente floresça. Portanto, além de ser um convite à generosidade, a parábola do semeador nos faz pensar: onde estão caindo as sementes da palavra de Deus em nossa vida? Estamos permitindo que cresçam ou estamos deixando que as pedras e espinhos a sufoquem? O semeador confia que, em algum lugar, as sementes darão frutos. E você, tem confiança na palavra que está semeando? Quantas vezes julgamos que alguém não está pronto para receber a palavra de Deus? Mas aqui está o ponto: Deus oferece oportunidades para todos, mesmo em lugares que podem parecer áridos. E você, tem espalhado sementes com generosidade? Muitas vezes, somos rápidos em determinar quem merece ouvir sobre o amor de Deus, baseados em nossas percepções humanas. Talvez olhemos para alguém e pensemos que suas circunstâncias, estilo de vida ou atitudes indicam que eles não estão prontos para receber a palavra. Mas a parábola nos ensina que o solo pode ser mais fértil do que aparenta. A aparência externa não define o potencial de transformação que a palavra pode realizar. Deus não se limita às nossas expectativas. Ele trabalha em corações que, aos nossos olhos, parecem endurecidos, e transforma vidas que pareciam estar perdidas. É por isso que devemos semear com generosidade e fé, acreditando que mesmo os terrenos mais áridos podem florescer. A mudança não depende de nós, mas do poder da palavra. Quando deixamos de semear por julgar o solo, estamos limitando a ação de Deus. Nosso papel é semear, e o de Deus é fazer crescer. Lembre-se, muitas vezes, é nos lugares mais improváveis que vemos os maiores milagres. Portanto, não hesite em espalhar a palavra de Deus em todos os terrenos que encontrar. A pergunta final é: você está semeando com generosidade, acreditando que Deus pode fazer brotar frutos até nos terrenos mais duros? Não subestime o poder da graça de Deus e o alcance da sua palavra. Lição 3. A parábola do filho pródigo é vista como uma história de arrependimento e perdão. Mas você já percebeu a importância do irmão mais velho? Muitas vezes somos o irmão mais velho, presos em nosso senso de justiça, esquecendo da graça e do perdão. Será que, às vezes, estamos mais preocupados em parecer justos do que em celebrar a misericórdia de Deus? O irmão mais velho, no fim das contas, estava tão perdido quanto o mais novo, mas de uma maneira diferente. Enquanto o mais jovem buscou sua liberdade longe do pai, o mais velho permaneceu fisicamente próximo, mas seu coração estava distante. Ele acreditava que sua obediência e trabalho lhe davam mais direitos do que o irmão arrependido. Quantas vezes caímos nessa armadilha? Julgamos os outros por seus erros e nos esquecemos de que todos somos carentes da mesma graça. O ressentimento do irmão mais velho revela algo muito comum: a dificuldade de aceitar a graça quando ela é oferecida a outros. Ele não conseguiu se alegrar com o retorno do irmão porque estava preso à ideia de justiça baseada no mérito. Ele queria que o irmão pagasse por seus erros, esquecendo que a essência do amor de Deus é o perdão e a restauração. E nós, quantas vezes nos incomodamos quando Deus derrama graça sobre alguém que julgamos não merecedor? Essa parte da parábola nos convida a refletir sobre nosso próprio coração. Estamos, como o irmão mais velho, presos ao orgulho e à amargura, achando que nossos atos de justiça nos tornam superiores. Ou conseguimos nos alegrar quando vemos a graça de Deus transformar a vida de alguém, mesmo quando achamos que aquela pessoa não merece? A lição aqui é clara: a graça de Deus não é uma recompensa pelos nossos esforços, mas um presente imerecido. O pai da parábola, que representa Deus, sai para encontrar tanto o filho perdido quanto o irmão ressentido. Ele convida os dois para a festa da graça. Isso nos mostra que Deus está sempre pronto a estender sua misericórdia, tanto para os que se afastaram quanto para os que, mesmo perto, endureceram o coração. O convite para a celebração é feito a todos, mas será que aceitamos com humildade? No final, somos lembrados de que a justiça de Deus não é como a justiça humana. Ele não dá segundo o merecimento, mas segundo sua misericórdia. Então, ao refletir sobre o irmão mais velho, a pergunta é:
Será que estamos presos em nossa justiça própria, ou estamos dispostos a abraçar a graça que Deus oferece a todos, inclusive a nós mesmos? O desafio aqui é grande. Será que conseguimos nos alegrar com a graça que Deus derrama sobre os outros, mesmo quando sentimos que eles não merecem? Essa pergunta nos leva a refletir profundamente sobre o orgulho e a justiça própria que podem estar enraizados em nosso coração. É fácil aceitar a graça quando ela nos beneficia, mas quando a vemos sendo oferecida a alguém que julgamos indigno, muitas vezes lutamos para celebrar. Isso revela como podemos estar mais focados em comparar nossas vidas com as dos outros do que em reconhecer a bondade de Deus. A alegria genuína pela salvação e transformação dos outros é um sinal de que entendemos verdadeiramente o coração de Deus. Ele deseja que todos se arrependam e venham para a festa, independentemente do que fizeram. Quando abraçamos essa verdade, nosso coração se alinha com o de Deus, deixando de lado o julgamento e acolhendo a misericórdia. Lição 4. Na parábola dos talentos, a maioria das pessoas foca nos servos que multiplicaram seus dons, mas o verdadeiro foco está no servo que enterrou seu talento. O medo foi o que o paralisou. Aqui, Jesus nos ensina que o medo de falhar pode nos fazer perder grandes oportunidades. O que você tem enterrado por medo de não ser suficiente? O servo que enterrou seu talento não foi acusado de maldade ou rebeldia, mas de inatividade. Ele agiu com base no medo e, por isso, não arriscou. Muitas vezes, fazemos o mesmo. Deixamos de usar nossos dons e talentos por medo de errar, por insegurança ou por medo do julgamento dos outros. Mas essa parábola nos alerta para o perigo de deixar o medo nos paralisar. Deus nos deu talentos para serem usados, e quando os escondemos, perdemos a chance de crescer e abençoar outros. O medo de não sermos bons o suficiente pode nos levar a enterrar aquilo que Deus nos confiou. Mas Jesus nos ensina que o sucesso não está em evitar erros, mas em sermos fiéis e ousados com o que temos. Ele espera que arrisquemos, que coloquemos nossos dons em ação, confiando que Ele nos guiará e multiplicará nossos esforços. Essa lição é um chamado à coragem. Não importa se nossos talentos parecem pequenos ou insignificantes, o que importa é como os usamos. O servo que multiplicou 5 talentos e o que multiplicou 2 receberam a mesma recompensa, porque ambos foram fiéis. A parábola nos mostra que Deus valoriza mais a fidelidade do que o resultado. Então, o que você tem enterrado? Que oportunidades você tem deixado de lado por medo de falhar? Deus te chama a tirar o talento da terra e confiar que, ao usá-lo, Ele cuidará dos resultados. A verdadeira perda é não tentar. Não enterre seus dons. Deus nos chama a agir com ousadia, mesmo diante da incerteza. Você está usando seus talentos ao máximo. A parábola dos talentos nos lembra que não fomos criados para viver com medo. Jesus nos convida a investir nossos dons, a arriscar, a sair da zona de conforto. Quando agimos com fé, colocamos nossos talentos nas mãos de Deus, e Ele é capaz de fazer grandes coisas a partir do pouco que temos. Lembre-se, o que está em jogo não é apenas o sucesso pessoal, mas a missão que Deus confiou a você. Então, o que te impede? O medo de não ser perfeito? O medo de fracassar? Deus não espera a perfeição, Ele espera disposição. Hoje, Ele te chama a agir com ousadia e fé, crendo que seus dons, quando usados para o reino, trarão frutos abundantes. Lição 5. A parábola do juiz injusto fala sobre persistência na oração. Mas a verdadeira surpresa está no contraste. Se até um juiz injusto atende um pedido por insistência, imagine o quanto mais Deus, que é justo e amoroso, responderá nossas orações. A lição aqui é clara. Nunca desista de orar, mesmo quando parece que não há resposta. Jesus usa o exemplo extremo de um juiz sem temor a Deus e sem respeito pelas pessoas, para mostrar a força da perseverança. Se até alguém com um caráter tão corrupto acaba cedendo à insistência, quanto mais nosso Pai Celestial, que nos ama e deseja o nosso bem, não ouvirá as nossas súplicas. Isso deve nos encher de esperança e confiança na bondade de Deus. Muitas vezes, oramos 1 ou 2 vezes e, quando não vemos resultados imediatos, desanimamos. Mas Jesus nos ensina que a oração deve ser constante, que devemos continuar batendo na porta até que ela se abra.
Não se trata de convencer Deus, mas de demonstrar nossa fé e confiança nele, de que, no tempo certo, ele nos responderá da maneira perfeita. Essa parábola nos encoraja a nunca desistir. Mesmo quando parece que Deus está em silêncio, ele está trabalhando nos bastidores, preparando o momento certo para agir. A persistência na oração molda nosso caráter, fortalece nossa fé e nos aproxima de Deus. A grande questão é: estamos dispostos a orar sem cessar, confiando que a resposta virá, mesmo quando os resultados demoram? Se até um juiz injusto pode ser movido pela insistência, imagine o quanto o nosso Deus, cheio de amor e misericórdia, deseja atender às nossas necessidades. A lição final aqui é clara: nunca pare de orar, nunca perca a fé. Deus está ouvindo, e Ele agirá no momento certo. A persistência é fundamental. Quando oramos com fé, acreditando no caráter de Deus, sabemos que Ele nos ouve, mesmo que a resposta demore. Deus não se esquece de nossas orações, e a demora na resposta muitas vezes faz parte de um processo maior, onde nossa fé é refinada e nosso caráter é moldado. Ele sabe o que é melhor para nós, e no tempo certo, sua resposta virá. A oração persistente nos ensina a depender de Deus e a confiar que, mesmo quando não vemos resultados imediatos, Ele está agindo. A pergunta que fica é: você está disposto a continuar orando, mesmo quando parece que a resposta está distante? Jesus nos convida a perseverar, porque Ele sabe que a fé verdadeira não desiste, mas confia no tempo e na sabedoria de Deus. Essas são apenas 5 das muitas lições poderosas escondidas nas parábolas de Jesus. Agora que você as conhece, como vai aplicá-las na sua vida? Se este vídeo te ajudou a ver as parábolas de uma nova maneira, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais insights como este. Até a próxima e que Deus abençoe sua jornada de fé.